abrirem suas Bíblias no livro de Eclesiastes, capítulo 2. Eclesiastes capítulo 2, lerei do versículo 1 ao versículo 11. Mesmo assentados, vamos ler com reverência. Disse comigo: vamos, eu te provarei com a alegria, goza, pois a felicidade, mas também isso era vaidade. Do riso disse: é loucura, e da alegria, de que serve? Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me contudo pela sabedoria, e entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria que fizesse os filhos dos homens debaixo do céu, durante os poucos dias da sua vida. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, e nesses plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim açudes para regar com eles o bosque, em que reverdeciam as árvores. Comprei servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro, e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Engrandeci-me e sobrepujei a todos os que vieram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Tudo quanto desejaram os meus olhos não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso a recompensa de todas elas. Isso era a recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito. E eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Os irmãos, existe um ditado popular que diz: se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Outro semelhante é: sair da panela é cair no fogo. E hoje eu ouvi ao final da nossa aula, na porta, ouvi uma frase que diz assim: a igreja é como a Arca de Noé. É um lugar não tão agradável, muitas vezes mal cheiroso, mas é muito melhor estar dentro da arca do que estar no dilúvio. É muito melhor estar dentro da arca do que estar no dilúvio, mesmo com todos os defeitos que ela tem. Pessoas estão abandonando a igreja, estão abandonando a Deus em busca dos seus prazeres, dos seus desejos, das suas vontades. E eles têm buscado. E esse texto que nós lemos é de uma pessoa que não se privou de nada. Tudo quanto ele quis fazer, ele fez. Eclesiastes é um livro que fala da vida do próprio autor, muito embasado em suas experiências. Ele experimentou o que considerou que é interessante experimentar e tirou suas conclusões. Nos dias de hoje, o autor de Eclesiastes seria o quê? O homem do momento. Ele estaria nas revistas dos adolescentes, bem como na capa da revista Caras, na capa da revista Vejas, na Forbes, na Time, em todas as revistas que vocês imaginarem, o autor de Eclesiastes estaria hoje, se ele vivesse na nossa época. Ele estaria no topo das listas dos 10 mais bem vestidos, dos 10 maiores empreendedores, dos 10 maiores sedutores, dos 10 melhores governantes. Ele teria sua imagem explorada por sua beleza, saúde, sua inteligência. A manchete da TV anunciaria o autor de Eclesiastes como o estadista de maior popularidade. Talvez ele ganharia o Prêmio Nobel de Literatura. Possivelmente estaria nos programas de entrevista. O príncipe de Israel, Salomão, agora rei,
teria muitos filmes contando partes da sua vida. Ele teve 700 esposas e mais 300 amantes. Foi o homem mais sábio do seu tempo, o mais rico. Seu povo vivia muito bem, de modo que todos comiam e bebiam e eram muito felizes. Era bom para resolver o quê? Conflitos. Ele era muito bom. Estava o quê? Próximo ao povo. E a tríade mais perigosa que existe, ele possuía. Qual que é a tríade mais perigosa? Poder, dinheiro e sexo. Ele possuía. Isso é a tríade que mais derrubam homens, seja de qual classe for. Que são sinônimos de controle, conforto e prazer. Coisa para poucos mortais. No seu país, a prata não valia nada, pois o ouro era abundante. A prata valia cerca de 1/3 do ouro. Observemos novamente o que o texto diz a respeito. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins, pomares para mim, e nestes plantei árvores frutíferas de toda a espécie. Fiz para mim açudes, para regar com eles o bosque, em que reverdeciam as árvores. Comprei servos e servas, tive servos nascidos em casa. Também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro, e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantores, das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Engrandeci-me, sobrepujei-me a todos que viveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Tudo quanto desejaram meus olhos não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Importante ressaltar, meus irmãos, a sabedoria acompanhou Salomão em todo o tempo da sua vida, o acompanhou. Esteve com ele usufruiu de tudo que ele cita aqui com sabedoria. E acredito que por isso ele usufruiu o máximo possível. Engrandeci-me e sobrepujei-me a todos que viveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. E qual é a conclusão que ele tem de tudo isso que ele fez? Olha o que diz o versículo 11. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito. E eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Pense em todas as coisas que você gostaria de experimentar. Tudo o que você queria fazer ou ter. Pois é, Salomão diz ter passado por essas coisas e mais, e muito mais. E sabe qual a conclusão dele? Tudo não passou de futilidade, vaidade, correr atrás do vento. Tudo não passou de vaidade e futilidade. Dá para acreditar? Nós somos utilitaristas, ou seja, pensamos muito nas consequências das coisas. E pensamos naquilo que pode nos trazer o quê? A felicidade. Muitos tentam encontrar felicidade onde? Num casamento, no trabalho, no lazer, na igreja. E acredite, pode ser que não encontre do jeito que estava esperando. Nós não encontramos a felicidade nas coisas, pessoas e eventos, mas também é impossível conseguir a felicidade sem as coisas, pessoas e eventos. Eu vou explicar isso melhor, mas leiamos o versículo 10. Tudo quanto desejaram meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas. Isso era a recompensa de todas elas. Observe que o autor de Eclesiastes se alegrava com as suas fadigas. Essa alegria é o que? Era a recompensa de todas as suas fadigas. Só encontramos felicidade na vida enquanto ela é vivida, enquanto nós estamos vivendo.
Explicando melhor, um filme, quando nós paramos para assistir um filme, ele nos traz prazer enquanto assistimos. Depois que nós paramos de assistir, aquele filme não está dando mais prazer para nós. Enquanto você é feliz, enquanto você está assistindo lá, você fica extasiado com aquele filme. Depois, passou. Você é feliz quando come. Alguns muito felizes enquanto estão comendo. E para saciar a fome. Depois que passou a fome, você não é tão feliz mais comendo. Você não tem mais, né? Aquele doce, aquela refeição maravilhosa, já não tem mesmo gosto, o mesmo prazer de quando você está com fome. É passageiro. Não mais há felicidade depois que você comeu, saciou a sua fome. Uma roda de amigos é muito agradável, traz alegria, e depois que cada um vai para o seu lado, a alegria passa, fica a saudade, que também é uma coisa boa, também é um presente, desde que não seja uma forma de viver. Então, a felicidade nossa, ela é também conquistada através das pessoas, das coisas e dos eventos com os quais nós vivemos. Procurar um resultado produtivo para isso é correr atrás do vento. Pensar que qualquer um pode viver sem isso é viver uma vida de modo contrário ao que a Bíblia nos ensina. Eclesiastes foi escrito para quê? Para nos conscientizar de que Deus presenteou-nos também com prazeres, mesmo nós sendo pecadores e imerecedores. Deus nos dá o privilégio de sentirmos prazer com os amigos, assistindo um filme, comendo, entre outras coisas. Um texto que auxilia muito na compreensão desse texto de Eclesiastes é o texto do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 11, versículo 33 ao 36, diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos! Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Porque dele, e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Olhando externamente, qual a diferença entre uma pessoa que se relaciona com Deus e uma que não se relaciona com Deus? Ambas passam por problemas, por alegrias, fracassos e sucesso. Tanto uma pessoa que tem Deus como seu Senhor e Salvador, quanto uma pessoa que não tem Deus, passa por esses aspectos da vida que eu falei. Ambas têm esses problemas, ou alegrias. A grande diferença é que um agradece a Deus por ter lhe dado o pão, enquanto o outro acredita ter o quê? Conquistado por méritos próprios. Por isso precisamos o quê? Saber que dele são todas as coisas. Não de pertencer, mas de proceder. Meus irmãos, a felicidade ela provém do Senhor, porque dele são todas as coisas. Todas as coisas vêm de Deus. A água de uma cachoeira, ela não pertence à cachoeira, mas da cachoeira vem a água. Tá? Assim, tudo que nós temos recebido é de Deus. A casa onde moramos, a família, a saúde, o trabalho, o corpo, a comida, todas essas coisas nos alcançam devido ao que? A bondade de Deus. A partir daqui devemos o quê? Agradecer, olhar a vida como uma dádiva, um presente que Deus nos dá, e dar outro sentido, outro significado para ela. Enquanto uns agradecem por tudo, agradecem a Deus por tudo que possuem, outros dizem que fizeram por merecer.
E por isso procuram o quê? A felicidade, que para eles é insaciável. Muitos abandonam a igreja e acham que devem ser felizes. Eu vou procurar ser feliz. Domingo eu vou me reunir para pedalar de bicicleta. Domingo eu vou me reunir para ir no clube. Domingo eu vou me reunir para ir para a chácara. Domingo eu vou me reunir para fazer diversas coisas. E eles vão procurando ser felizes. E é uma busca vazia, uma busca onde eles tentam substituir a Deus e nunca conseguem preencher o vazio ou saciar, porque é uma busca sem fim, porque eles acreditam que a felicidade deles depende dos méritos próprios deles. E isso é uma busca sem fim, uma busca que nunca termina. O versículo 23 desse capítulo de Eclesiastes diz assim: porque todos os seus dias são dores, o seu trabalho desgosto, até de noite não descansa o seu coração. Também isso é vaidade. Ser próspero, desfrutar da prosperidade são coisas diferentes. Eu lembro num desenho, né? As crianças, os adolescentes não devem nem lembrar. O desenho do tio Patinhas. Era o homem mais rico que existia. E era um dos homens mais infelizes, que sempre rabugento, sempre bravo, nunca estava feliz. E ele possuía toda a riqueza que existia. O homem mais infeliz da terra era aquele tio Patinhas, com toda aquela riqueza que ele possuía. Apesar de ser rico, ele não aproveitava daquela riqueza. E Eclesiastes 5,19 nos ensina: quanto ao homem, a quem Deus conferiu riquezas e bens, e lhe deu o poder para deles comer e receber a sua porção, e gozar do seu trabalho, isso é dom de Deus. É dom de Deus. Uma coisa é saber que tudo vem de Deus, e podemos aproveitar tudo isso. Outra coisa é pensar que tudo isso vem dos próprios esforços, e a qualquer momento tudo pode ser perdido. O texto de Romanos também nos diz que por meio dele são todas as coisas. Tudo que fazemos, devemos fazer por Deus. Se vai obedecer uma lei da Bíblia, não é obedecer porque é um mandamento, mas porque eu obedecendo o mandamento eu vou agradar a Deus. Deus mandou, e você deseja agradá-lo. Se vai tomar um banho, faça isso porque Deus se agrada. Se vai preparar um alimento, não é simplesmente preparar o alimento porque seu marido, sua esposa, seu filho gosta daquele alimento, mas faça o melhor porque Deus se agrada do melhor. Execute o melhor, sempre para Deus, pois essa é a vontade dele. Para ilustrar melhor, imagina você numa praia, em cima de um monte, olhando aquele espetacular pôr do sol, contemplando aquela criação de Deus. O que deve ser feito nesse momento, meus irmãos? Quando você está parado em cima de uma rocha, contemplando o pôr do sol, você vai falar: eu vou parar, vou fechar meus olhos e orar. Não, eu falo para você, não faça isso. O que deve ser feito a cada momento é, se for orar, ore com os olhos abertos, contemplando a criação de Deus, se maravilhando com aquele momento, louvando a Deus. Faça isso de olhos bem abertos, louvando a esse Deus que proporcionou esse momento para você, se maravilhando com esse espetáculo que Deus criou todos os dias. Outro exemplo, quer agradar a Deus, meus irmãos? Os pais aí que têm filhos, que estão pedindo aquela bicicleta, ô pai, ô mãe, dá a bicicleta para o seu filho e ensina ele a andar. Você vai agradar a Deus, não é simplesmente, tó filho, o presente que você queria tanto, está aqui, compartilhe com ele, você vai estar louvando a Deus. A recomendação que Salomão nos dá é: faça sim compras no shopping. Desculpa, maridos. Faça sim, sorria com seus amigos. Coma bacon também. Toque o instrumento que você mais gosta de tocar. Mas tudo o que fizer,
Nunca deixe que a sabedoria te abandone. Nunca faça isso por si mesmo, para te engrandecer, mas sempre para agradar a Deus, de acordo com o que Ele nos ensina a fazer. 1 Coríntios 10, 31, ele diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Irmãos, para finalizar, o texto de Paulo ensina que todas as coisas são para Deus. No livro de Eclesiastes encontramos o quê? Tudo para mim, tudo eu fiz, eu resolvi, eu pensei, eu vi. Tem alguns crentes que vivem assim também. Eu fui, eu sou, eu fiz, eu faço. Igual Salomão viveu aqui. E a insatisfação do autor é clara, pois todos os deleites dessa vida não devem ser feitos o quê? Sozinho, mas juntos. Tudo o que fazemos é o quê? Para Deus. Ele nos manda o quê? Para o nosso próximo. E de que adianta ter um carro, um carrão, se eu for viajar sozinho? Do que adianta eu fazer aquele bolo confeitado, bonito, gostoso, se não tiver quem coma? Tudo que fica retido e não é repartido apodrece e é inútil. Nós não devemos desprezar tudo e se dedicar somente a Deus como alguns fazem, como um fanatismo. Não é isso. Mas para se dedicar a Deus e somente a Deus, devemos o quê? Valorizar tudo o que Ele nos oferece. E fazer isso junto com a família, junto com os amigos, junto com aquelas pessoas que nos trazem felicidade. As pessoas que Ele nos deu. Conscientes de que para Ele são todas as coisas, a Deus entregamos tudo e Ele devolve para nós o quê? De acordo com a sua vontade. Para encerrar esse estudo, eu quero dizer duas coisas. Primeiro, saibamos que tudo que fizemos, ou tudo que fazemos de modo a agradar a Deus e não a nós, quando nós fazemos assim, nós seremos verdadeiramente felizes. E segundo, reconheçamos que Jesus é a fonte de água viva. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. E a melhor forma de homenagear uma cachoeira é banhar-se nela. A melhor forma. Do mesmo modo que para homenagear a Jesus, por tudo que Ele fez por nós, precisamos o quê? Mergulhar nele. Isso é, compreender o que Ele fez por nós. Compreender o sacrifício da cruz. Não simplesmente conhecer. Conhecer, até os demônios conhecem e creem. Nós precisamos viver, compreender, aceitar no nosso coração o sacrifício de Cristo por nós. A vida só terá sentido, meus irmãos, se nos relacionarmos com o Criador. E isso só é possível através de Cristo, esse bondoso amigo maravilhoso que Deus nos deu. E só encontraremos a felicidade vivendo, ou seja, durante a busca por ela. Somente com Cristo, buscando a felicidade, é que nós a encontraremos. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, que nós possamos encontrar a verdadeira felicidade, se nós não a encontramos ainda.